Um workshop sem perguntas, ele, tudo bem, vai ter talvez uma explanação. Eu vou aqui investir 15 a 20 minutos falando um pouquinho sobre multiplicação de células e esse fator, né, ou fatores que são inúmeros, que podem influenciar uma multiplicação de célula, mas o ponto principal do workshop, a ideia é a aprendizagem. Então, como nós aprendemos? Perguntando. Porque quando nós perguntamos, nós retemos muito mais as respostas que são nos dadas, porque é algo de muito interesse nosso. Sabe, então, que desde já você possa ir aí pensando, se você já tem pergunta. Se a tua pergunta for, por exemplo, sobre discipulado, depois, né, o próximo workshop que todo mundo vai participar junto é sobre discipulado profundo, então aí você pode fazer as perguntas sobre discipulado. Então agora nós vamos nos ater, né, a trabalhar com a questão de multiplicação de célula. Então se você já vai aí pensando, né, na pergunta que você tem sobre multiplicação de célula. Amém, querido? Amém? Lembrando que nenhuma pergunta, nós usamos o seguinte termo, né, o dito pergunta burra. Não existe pergunta burra. Perguntas são perguntas, sabe? E por mais simples, às vezes, ou lógica que você acha que pode ser uma resposta, uma pergunta pode trazer esclarecimento para muitas pessoas, né? Então eu conto com a tua ajuda para esse workshop ser um grande sucesso. Amém, amados? Amém. Queridos, quando nós falamos de multiplicação de células, ou melhor, quando nós falamos de célula, nós entendemos que existe um objetivo para as células. Nós temos uma definição de células que fala que célula é um grupo pequeno de 7 a 12 pessoas que se reúne uma vez por semana com o objetivo de crescimento e multiplicação. Essa é a nossa definição de células. Quem já conhecia essa definição de células? Amém? No livro TLC, se você olhar, a definição da Igreja da Paz é de 6 a 12 pessoas, se eu não estou enganado. A nossa definição, e a definição deles é um pouquinho mais extensa. Essa definição que eu estou te dando é como Shalom, é uma definição que nós já temos há alguns anos, a respeito da nossa definição daquilo que é célula. Então, o objetivo de uma célula é crescimento e multiplicação. Então, é fato que se nós reunimos as células, nós queremos multiplicar. Agora, eu quero realmente pensar um pouquinho com vocês sobre alguns elementos ou o que podemos fazer para multiplicar as nossas células, que é o grande desafio, eu creio que de todo líder. Quantos líderes de célula eu tenho aqui? Querido, você concorda comigo que um dos grandes desafios é multiplicar uma célula? É um grande desafio, porque tem células que até crescem, mas às vezes não conseguem multiplicar. Então eu quero pensar basicamente com você, por exemplo, uma célula para ela crescer e multiplicar, ou fatores que vão nos ajudar para a multiplicação, crescimento e multiplicação da célula, primeiramente para mim está ligado diretamente aos 7 elementos do código genético de uma célula. Quem sabe me dizer um elemento do código genético de célula? Vamos lá? Pastor, deu faz tempo isso? Gente, vamos lá. Os 7 elementos do código genético de uma célula, ele passa primeiramente por um bom líder. Diga, um bom líder. Eu não vou me ater a algumas coisas aqui, tá? Mas, por exemplo, um bom líder é um líder que tem vida com Deus, que anda baseado no fruto do Espírito, tem o caráter de Cristo, relacionamento com a família muito saudável, controla e regula muito bem as atitudes e motivações do seu coração. Então, o bom líder, ele é indispensável, talvez como um primeiro elemento do código genético de uma célula saudável. É fato que uma célula saudável, ela irá se multiplicar. Então, o bom líder é um elemento primordial para esse código genético da célula estar muito ligado, muito bem, muito saudável. Segundo elemento, é um bom local, ou seja, onde a célula reúne, ela precisa ser um bom anfitrião, um lugar arejado, e tudo mais que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, talvez depois.
Terceiro elemento é uma boa atmosfera na célula. Isso é algo que nos ajuda muito também. O quarto elemento que faz parte do código genético de uma célula saudável, além, o terceiro tem a ver com uma boa atmosfera, e o quarto elemento, o louvor ungido, um louvor, não apenas o louvor, mas ungido. O que é um louvor ungido? É um louvor que atrai a presença de Deus e que faz com que as pessoas realmente adorem ao Senhor de todo o coração. O quinto elemento do código genético tem a ver com a revelação na palavra, no compartilhar a palavra, naquele momento tão maravilhoso de compartilhar a palavra, precisa de muita revelação, ou seja, o rema espiritual, aquilo que vem de Deus a respeito daquela palavra. O sexto elemento do código genético tem a ver com a visão e prática do purê de batatas. Todo mundo lembra do purê de batatas, amém? Então, isso faz parte também do elemento, dos 7 elementos do código genético. E o sétimo tem a ver com um bom enxerto para a multiplicação de células. Um bom enxerto para a multiplicação da célula. Então, dentro disso, só aqui, esses 7 elementos do código genético, eles já nos trazem a ideia do que é uma célula saudável, que ela vai ter o fim, vamos dizer assim, a sua multiplicação. Pastor, mas o sétimo elemento tem a ver com um bom enxerto, então já está falando de multiplicação. Queridos, uma célula saudável, quando ela é gerada, ela já está sonhando com o dia da multiplicação, independente do número de pessoas que existam nessa célula. Não, nós multiplicamos, pastor, em vez de 7, para uma célula e para outra, a minha célula multiplicou e foi com 5 pessoas. Querido, para mim existe um núcleo principal dentro de uma célula que está rumo à multiplicação, e isso é um fator também muito importante para a multiplicação de célula. Esse núcleo, ele é composto por um líder, ele é composto por um auxiliar de célula, ou um líder em treinamento, eu não sei exatamente como vocês chamam aqui, mas por esse auxiliar e por um anfitrião. Esse é um núcleo de célula. São 3 pessoas que estão ali como núcleo principal de uma célula. Se eu tiver 3 pessoas que estejam muito saudáveis, esse anfitrião, esse líder em treinamento e também esse líder de célula, a célula terá todas as armas, vamos dizer assim, para crescer e multiplicar. Sabe, então, esse núcleo principal, desde o início de quando uma célula é gerada, nós já começamos a sonhar com o dia da multiplicação, a planejar o dia da multiplicação. Uma das coisas que nós aprendemos é que quando uma célula inicia, ela já vai lançar o seu alvo de multiplicação. Não como algo obrigatório. Não, chegou tal dia, tem que multiplicar de qualquer jeito. Não, nada forçado dá certo. A Bíblia é muito clara que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus agindo sobre as nossas vidas. Então nós entendemos que precisamos de um alvo. Nem sempre vamos conseguir chegar naquela data e multiplicar, mas nós temos um alvo. Nós temos um objetivo, então isso também vai influenciar, é um fator importante na multiplicação de célula. Então, queridos, esses fatores que eu estou falando aqui, e talvez eu vou falar de tantas coisinhas, mas todos eles somam para que a célula venha crescer e multiplicar. Por exemplo, uma das funções da célula é integração, evangelismo e integração. Então, tanto o evangelismo de ganhar pessoas, como também a integrá-las no seio da igreja, tanto começando pela célula, mas trazendo para dentro da igreja. Uma das coisas que às vezes as pessoas esquecem é que, e eu quero até te perguntar, antes até de eu falar sobre isso, qual é o combustível de uma célula? Antes que vocês me façam perguntas, eu vou fazer para vocês. Qual é o combustível de uma célula? Vamos lá. Oração, consagração, comunhão, gente. Qual é o combustível de uma célula? Vamos lá. Esforço,
bom ânimo, amor, nós falamos amor, né? Que mais? Discipulado. Queridos, claro que aqui, com respeito a todos os espirituais, né, e somos muito espirituais, nós entendemos que a oração, o jejum, faz parte da preparação e do combustível de uma célula, sim. Agora, isso para mim, por exemplo, oração, jejum, vida com Deus, é prática de todo cristão. Que para mim, quem não ora, eu não vou nem te dar um tempo aqui, tá? Mas quem não ora diariamente, para mim no mínimo 30 minutos, não lê pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia, eu não posso dizer que é discípulo de Jesus. Eu quero só, com muito carinho, eu quero te falar isso, e é algo que nos faz pensar. Né? Porque quando eu comecei a pensar nisso há anos atrás, eu recebi algo, eu escutei algo e eu revi muito dos meus conceitos cristãos a respeito de ser discípulo de Jesus. Porque nós damos tempo para tantas coisas, e às vezes como líderes, e chegando, né, como líderes, nós às vezes nos atarefamos com tantas coisas, e com a coisa principal, que é a vida com Deus, nós deixamos um pouco de lado. Né? Então, assim, é muito importante, esse é o combustível para todo cristão, e se falar em líder, então, ainda mais. Então, assim, claro, é um combustível principal para a vida dos discípulos de Jesus, é a vida com Deus, é o jejum, é a oração. Agora, o combustível principal de uma célula são, eu vou usar o termo aqui que nós não usamos tanto mais nas células, mas são os nossos visitantes. Queridos, uma célula que não tenha pessoas novas, ela não terá ânimo para continuar a cada dia. Sabe por quê? Ela, ao invés de ser uma célula, ela vai ser um grupo de convívio, ela vai ser um grupo de oração, ela vai ser um grupo de estudo bíblico, e tudo isso faz parte de uma célula. Porém, o ponto principal de uma célula tem a ver com crescimento e multiplicação. Sendo assim, nós precisamos de pessoas novas sendo ganhas. A célula precisa ter no seu cerne principal a questão de evangelizar. Não é esperar campanhas de evangelismo através da igreja. Porque para mim, queridos, nesses 8 anos e meio que eu estou em Paranaguá, nós chegamos a mais do que 115 células, nós temos mais de 1.053 pessoas nas células. Assim, nós não fizemos uma campanha de evangelismo. Nenhuma. Eu não estou falando que isso é louvável, mas nós não fizemos nenhuma. Por quê? As células são agentes evangelísticas. As células têm feito ações com os seus vizinhos. As células fazem jantar evangelístico, no sentido da célula. Não que partiu do púlpito, gente, essa semana todo mundo vai fazer tal coisa. Não partiu, porque nós ensinamos a célula que ela tem uma vida. E ela precisa, então, ter visitantes na célula sendo combustível. E aí os líderes são muito criativos. E aí eles bolam cada coisa para atrair os visitantes para a célula, que é algo assim muito legal. Às vezes eu vejo líderes falando, poxa, minha célula não multiplica, minha célula não está crescendo, mas quando você vai olhar a célula, tem alguns detalhes, por exemplo, dos elementos do código genético que eu falei, da questão, por exemplo, de evangelismo, que está faltando na célula. Alguém falou sobre a atmosfera na célula, eu acho, alguma coisa assim, alguém falou aqui no meio. Queridos, a célula precisa ter um ambiente de fé, de amor e de alegria, como ponto principal. A célula é um lugar onde não deve ser um lugar triste. Sabe, a célula é um lugar onde as pessoas precisam ser amadas. A célula é um lugar onde as pessoas precisam ser valorizadas. Onde elas chegam e realmente elas são, por causa do Espírito de Deus que está agindo sobre a vida das pessoas, elas são, eu vou usar o termo assim, jogadas para cima. Sabe, e aí elas têm o desejo de voltar, e acabam ficando nas células, porque elas sentem, sabe, esse amor, porque elas sentem essa alegria, porque elas sentem essa fé sobre a vida das pessoas. Sabe, amados, nós entendemos que
os pontos ou fatores que vão influenciar para a multiplicação de uma célula, é claro que também passa muito pela vida do líder. Quando nós falamos de um bom líder, querido, é alguém, hoje de manhã nós estávamos falando um pouco sobre liderança, tanto eu como o pastor Júnior, e nós entendemos algo muito claro, que, queridos, o líder é uma pessoa que dá direção para as coisas. Assim como o pastor aqui na igreja, o líder lá na célula, ele vai dar direção para a célula. Se o líder for desanimado, como a célula será? Desanimada. Sabe, se o líder for, eu vou usar um termo assim, depressivo, como a célula será? Depressiva. Sabe, se o líder for alguém que não se relaciona, não gosta de se relacionar muito com as pessoas, qual será o ambiente da célula? Muito individualista, porque não tem muito relacionamento. Sabe, o purê de batata jamais vai funcionar nessa célula. Então, assim, a questão, para mim, um dos fatores principais tem a ver com esse elemento do código genético, que tem a ver com o líder da célula. Sabe, como líderes, nós determinamos o ritmo das coisas. Então, nós vamos determinar também o ritmo do crescimento da nossa célula, da multiplicação da nossa célula. Aí eu já vi líderes falando assim: pastor, mas veja bem, eu estou fazendo tudo certinho, mas a minha célula não está rompendo. E aí nós fazemos um raio-x assim muito, às vezes vemos quem é ali o supervisor daquela célula, o discipulador, e aí buscamos fazer um raio-x, sabe, não é nem raio-x mais, é tomografia computadorizada, e tudo mais, porque a gente quer ver até em 3D, 4D, Mega D, a gente quer ver tudo o que está acontecendo naquela célula. Quais são os problemas ou as dificuldades que esse líder está enfrentando? Por que a célula não está indo? Às vezes simplesmente porque o anfitrião deixou o cachorro solto na hora da célula. E aí tem pessoas que têm medo de chegar naquela célula. Ou tem pessoas que não gostam de cachorro. Ou pessoas que não gostam de gato. Sabe? E aí o animalzinho está lá solto no quintal e a pessoa, poxa, senta ali e aquele gato fica passando no meio das pernas. Sabe? Gente, eu quero, é horrível, Minha esposa, ela tem horror a gato, mas horror assim, ela fala que dá assim, uns arrepios nela, ela não gosta de gato. Por ela, se ela pudesse exterminar alguns, eu acho que ela até exterminaria, mas ela não faz essa maldade não. Nós tínhamos uma célula em Curitiba, próximo lá a Shalom, e era num bairro lá bem simples, lá, e nós essa célula nós começamos com a permissão do traficante que cuidava dessa favelinha lá. E aí nós começamos na casa, uma casa muito simples, começamos lá uma célula e trabalhando ali, família sendo ganha para Jesus, e aí os vizinhos também, dava 15, 20 pessoas, dentro de uma casa muito pequena. E aí um dia, a gente tinha conversado com o casal daquela casa muito simples, a gente falou, olha, segura, às vezes os animaizinhos, porque tem gente que não gosta, a gente instruiu eles, mas a casa não tinha forro, e aí, volta e meia, a gente via aquele gato que escapava de onde ele estava preso, ele vinha andando por cima, e ficava às vezes olhando para todo mundo lá embaixo. Minha esposa amava gato, então ela ficava olhando, e um belo dia, eu levando a palavra, aquele gato dá um salto. Pula no colo de quem? Da minha esposa. E aí ela pega aquele gato, e ela faz o quê com o gato? Joga na parede. Não fez isso não. Ela pegou o gato, e ela começou a alisar o gato. E ficou alisando o gato. Depois eu fui para casa e falei, amor, quando você dá, eu falei assim, por uma alma, eu faço tudo, até alisar o gato eu faço. Mas, querido, imagine pessoas que não gostam de animais. Detalhes, parece coisa boba, mas é detalhe. Ou a pessoa vai naquela célula e chega lá, na hora que está chegando na célula, o portão está trancado. E aí chama. Um dia eu fui supervisionar uma célula, junto com o supervisor de área e de setor, nós somos em 3, foi a Trindade visitar a célula. A gente chegou lá na célula, aí o portão fechado, a gente viu que o pessoal estava reunindo lá, e sem campainha queimada, nós batemos palma uma vez, batemos palmas 2 vezes, chamamos, aí o supervisor pegou o celular e falou, eu vou ligar. Eu falei, não liga não, um visitante não vai ligar, ele vai vir, se o portão estiver fechado, ele vai embora. Depois você só fala para o líder que nós viemos até aqui. E nós fomos embora. Quando era meia-noite, o meu zap aqui
com 3 mensagens daquele líder de célula: pastor, perdão, porque a gente sempre deixa aberto, mas bem esse dia a gente acabou fechando o portão. E aí eu falei para ele: que coisa, né? Mas depois a gente conversou com muito carinho mesmo, mas e nós até usamos, eu pedi permissão para ele, nós usamos esse exemplo no Tadel lá. A gente falou assim: gente, exatamente naquele dia, pode ir aquela pessoa que ia fazer toda a diferença na célula, mas por um detalhe, ela não pôde entrar. Sabe, então são coisas pequenas às vezes que nós precisamos. Não existe uma fórmula mágica para a multiplicação de célula. Pastor, qual é a receita do bolo para a multiplicação? Queridos, eu falei aqui, dos elementos do código genético, poderiam ter tem outras tantas coisas que nós poderíamos ficar falando aqui, mas eu creio que a tua prática, aquilo que você está fazendo, talvez você está enfrentando alguns desafios, e de alguma forma talvez eu possa te ajudar a você superar esses desafios nessa tarde. Sabe, querido, que entenda que às vezes são, como eu falei, pequenos detalhes. Às vezes é a limpeza da casa onde acontece a célula. Às vezes é a limpeza do banheiro de onde acontece a célula. Às vezes, sabe, até o lanche da célula influencia. Gente, tem cada coisa que influencia que você não tem noção. Sabe, às vezes é a pressa do anfitrião que termine logo a célula, que todo mundo vai embora. Sabe, porque fica ali olhando no relógio e as pessoas se sentem mal. Então, tem coisas, pequenos detalhes. Sabe, e claro, aí vamos voltar aqui. Talvez o líder precisa orar muito mais e não está orando, e aí a célula não vai multiplicar mesmo. Sabe, queridos, então, eu só estou aqui dando um pano de fundo, a respeito de alguns fatores que influenciam a multiplicação de célula. Nós temos visto nesses eu trabalho com a visão do MDA desde 98 para 99, desde quando foi implantado em Curitiba. Então, assim, são alguns detalhes que nós vemos que vão acontecendo ao longo dos anos com as células, e nós precisamos, então, olhar com muito carinho e achar qual é a solução para cada uma das nossas dificuldades. Então, assim, eu quero deixar você, a partir de agora, nós temos aí 20 minutos, para vocês poderem fazer perguntas, e eu vou tentar responder. Qualquer coisa eu chamo o pastor Júnior, qualquer coisa eu ligo para o Odilon liga para o Eibe, a gente dá um jeito para responder as suas perguntas aí. Amém, queridos? Amém? Quem vai ser o primeiro corajoso ou a corajosa aí? A irmã já? Então, irmã, manda ver a pergunta. Bem forte, irmã. O microfone, como ele é com fio, então não vai dar para chegar até aí. De criatividade, aí eu tenho muitas faixas etárias, Por exemplo, nós temos células de crianças, eu não sei como funcionam as células de crianças aqui, mas assim, gente, uma sacada genial é célula de criança, multiplica muito e os pais vêm atrás. Então, assim, é um negócio que funciona demais, a gente ganha criança, tem célula de criança que começou com 3 crianças, e mais o líder, Que líder geralmente ou é um adolescente, jovem ou adulto que lidera essas células, mas alguém já que participa de uma outra célula, então vai liderar uma célula de criança. Tem uma célula de criança, por exemplo, começou com 3, e agora o último número que eu tenho de 6 meses, já está com 35 crianças, e tem que multiplicar urgente essa célula, porque a casa não dá, Então essa é muita criança, mas a gente estava esperando o momento certo, essas crianças começarem a ir na igreja também, e tem pais que já estão vindo. Nós temos células de jovens e adolescentes, que funciona também, e aí jovem e adolescente é muito criativo também. Então, eles fazem a noite do não sei o quê, a noite dos anos 60 na célula, muitas coisas eles vão bolando, eles vão fazendo, sabe, a maneira, final da célula, vai para a pizzaria, para convidar os amigos para ir para a pizzaria, mas eles nem sabem que vai estar lá, vai estar o pessoal da célula mesmo, e aí ali começa a fazer amizade, já chama para outra semana para ir na célula. Então eles são muito criativos nesse sentido. Célula de adultos também, Uma das coisas que eu vejo nas células é que volta e meia, por exemplo, nós temos, das nossas 4 semanas, nós temos 3 semanas que nós compartilhamos a palavra de domingo à noite.
E uma semana, que vai ser essa semana agora, nós chamamos de célula criativa. Então é a semana onde nós liberamos para o líder fazer a célula no horário, no dia, tudo certinho, porém, ele tem liberdade para compartilhar a forma que ele quiser. Então aí tem líder que faz aquele jantarzão, mega jantar, né? Tem líder que já fez noite de gala, tem líder, cada ideia que já surgiu. Então nós exploramos essa criatividade, sabe, irmã? Então, tem, por exemplo, na Semana das Crianças do ano passado, né, do Dia das Crianças, nós fizemos uma célula que era criativa, e eu falei, gente, eu gostaria tanto, vocês têm liberdade de fazer o que vocês quiserem, mas eu gostaria que as nossas células, todas elas, voltassem a ser criança. Gente, que coisa linda. E teve pessoas visitando as células naquele dia, e eles ficaram impactados com como que pessoas, tem empresários lá que estavam vestidos de Chaves na célula, né? Então assim, que você vê pessoas adultas, de repente, com uma inocência, coisa que se perdeu nos dias de hoje. Então são coisas simples, sabe, muito simples. Talvez eu não conseguiria falar de toda a criatividade dos líderes, mas são muitas coisas que eles vão fazendo, né? E principalmente, as maiores criatividades está ligada ao estômago, comida, né? Geralmente, se conquista as pessoas primeiro pelo estômago, depois, né, já vem para a amizade, porque uma das coisas que nós falamos, o nosso alvo é ganhar as pessoas para Cristo. Mas por causa de mau testemunho da própria igreja evangélica no Brasil, às vezes quando você fala de crente, né, você fala de igreja evangélica, tem gente que já dá um pé atrás. Então o que nós falamos? Muitas vezes nós vamos primeiro ganhar as pessoas para nós, como amigos, e aí nós vamos apresentar Jesus a elas. Então os líderes têm aplicado isso nas células e tem funcionado muito bem, muito bem. Amém? Mais alguma pergunta, queridos? Vamos lá. Se não tiver pergunta, eu começo a perguntar aqui. Ou... Como lidar com a falta de compromisso dos membros da célula? Uau! Essa é assim, tipo, bem no rim, né? Aleluia! Como lidar com falta de compromisso? Irmã, deixa eu te falar algo assim. Eu quero cuidar como eu vou te falar isso. Mas assim, eu vou falar da igreja primeiro. Quando eu vejo membros com falta de compromisso com a igreja, a primeira pessoa que eu pergunto se não está errando sou eu mesmo, como pastor. O que eu estou fazendo no culto que as pessoas não se sentem à vontade ou com desejo de estar no culto? Então eu sempre penso que se existe uma falta de compromisso, primeiro eu preciso me avaliar a célula que eu estou liderando, para entender o que está acontecendo. Agora, existe uma questão de imaturidade, né? A igreja brasileira é uma igreja, em alguns pontos ainda, um pouco imatura. Então, às vezes, e a fase que nós vivemos hoje, as pessoas estão, parece que às vezes um pouco cansadas de compromisso. E aí elas querem viver uma vida mais light, parece. E a grande questão é como nós apontamos o compromisso para as pessoas. Se nós apontarmos como obrigação, as pessoas já estão cheias de obrigação. A obrigação do IPTU, do IPVA, a obrigação da casa, a obrigação disso, a obrigação daquilo. E se a igreja for mais uma obrigação, a pessoa vai fugir da igreja. Agora, se nós buscarmos ensinar a pessoa o prazer de servir a Deus, e nós conquistarmos o coração dessa pessoa, então é claro que existe um tempo e cada um tem o seu tempo, mas até um mais descomprometido vai se tornar alguém bem comprometido, uma vez que nós venhamos a lidar com o amor. O ponto principal para mim é amor, sabe, lidando, expressando, conversando, né? Eu acho que a questão de falta de compromisso, o ponto principal é o líder sentar com essa pessoa, é conversar, ver o que está acontecendo, porque às vezes a falta de compromisso está ligada diretamente a uma dificuldade que a pessoa passa, e talvez coisas que ela nem está prontamente, ou melhor, ela não se sente pronta para falar ainda, né? Ela está ainda procurando um jeito de falar, então a gente precisa ter muita paciência. Agora é claro, existe, né, aqueles já crentes de 350 anos, né, que está na igreja, que tem aquela carteirinha de membro amarelada, né, que a gente nem tem mais isso, mas assim,
Aquele que já era para estar, talvez até pastoreando uma igreja, mas está lá ainda, né, faltando com compromisso. Eu sempre gosto de pensar que existem verdades com muito amor que precisam ser faladas. Agora, é claro que cada líder, cada discipulador precisa saber como falar isso, né? Então, essa falta de compromisso, ela precisa ser tratada de uma forma individual, ainda que seja algo meio coletivo às vezes, né? Porque parece que tem um grupinho que gosta de ter uma falta de compromisso, mas de forma individual e sondar qual a motivação das pessoas, ou o que elas estão passando, para tentar entender por que está acontecendo isso com elas. Amém, irmã? Não sei se eu respondi bem, né, mas tentei, pelo menos. Amém? Mais alguma pergunta, queridos? Quem mais? Qual a maneira correta de multiplicar uma célula? Isso, né? O ponto principal é, o que eu preciso em uma célula? Eu preciso de uma casa para reunir. Eu preciso de um novo líder para essa célula. E eu preciso já pensar em alguém que vai auxiliar esse líder, né, dentro daquele núcleo que eu falei lá no começo. A grande questão é, o ideal. Isso. O ponto principal para mim é assim, nós precisamos respeitar o relacionamento das pessoas, né? Mas também a gente tem que olhar muito a questão geográfica, né? Onde a pessoa está localizada. E nós entendemos que a célula é a igreja próximo do lar da pessoa. Então nós sempre numa multiplicação a gente busca conservar relacionamentos, mas também olhar muito o lugar onde a célula vai reunir, para ver quem mora mais próximo, para conseguir chegar mais rápido, para não ter atraso, para não ser pesado e tudo mais. Agora, é importante numa multiplicação entender assim, se existe, às vezes a multiplicação ela não é tão parelha. Às vezes uma célula parece que fica um pouquinho mais fraca e outra mais forte. A grande questão é assim, sempre o novo líder precisa ficar com a célula mais forte. E o líder já mais experiente precisa sair com a célula, ainda que é um desafio a ser vencido. O que acontece às vezes, e eu falo porque lá a gente vive corrigindo isso, é na hora de sentar para planejar a multiplicação de célula, o líder que está ali, né, ele tem a caneta na mão, vamos dizer assim, e ele está ali, olha, fulano, eu pensei para cá, ciclano, e ele vem com a lista pronta na nossa reunião lá para a multiplicação da célula. E aí quando nós olhamos, mas e fulano? E ciclano? E aí nós percebemos, talvez não é por maldade, mas é porque ele tem aquela visão, mas que ele acabou ficando, parece que uma célula mais forte. E aí nós desafiamos ele, falamos, querido, você é mais experiente do que o novo líder. Você já sabe, você já passou por algumas dificuldades, então assim, você sabe como lidar com essa nova célula. Então deixa a célula, claro que as duas são células tão especiais, mas a célula que já está um pouquinho mais madura, talvez dentro dessa multiplicação, deixa com o novo líder, né? E aí você sai então, né, com essa nova célula, talvez na nova casa, entendeu? Talvez sempre é importante o líder, né, o novo líder, esse líder que era em treinamento, agora vai se tornar um líder de célula, ele talvez ficar na casa que a célula já está acontecendo. Claro que aqui eu estou falando que é o ideal. Às vezes é o melhor para aquele líder novo é ir para o outro lugar, porque fica mais perto para ele também. Então tudo isso precisa se conversar. Mas o ponto principal é, toda multiplicação de célula, ela precisa ser analisada pelo supervisor de setor. Vocês têm aqui supervisor de setor? Tem, né? Então, os supervisores de setor, pelo pastor também, toda a multiplicação de célula precisa passar, sabe, por eu chamo isso de crivo, né? A ideia de nós realmente pastorearmos a multiplicação para que ela não seja feita de qualquer forma. Por quê? Não é que o líder vai fazer algo errado, mas a visão que o supervisor tem já é ele é o que? Um supervisor. Então, o supervisor vem de uma supervisão. Então, ele já tem uma visão diferente do líder de célula. Já tem um pouquinho mais de experiência, já está de fora. Eu sempre costumo dizer que aquele que está cavando um buraco, nem sempre vai perceber que o buraco está torto. Agora, quem está de fora, olhando o buraco ser cavado, sempre vai ver se o buraco está retinho ou se ele está saindo fora do prumo, ou fora da linha, né? Então, e aí tanto o supervisor como o pastor, que já tem mais experiência também, então vai ajudar nessa multiplicação.
sabe? Então é muito importante olhar. E uma das coisas que eu sempre aconselho na multiplicação é que, na hora que essa multiplicação sai, já precisa sair com esse núcleo básico. Então, é um novo líder, mas já um novo auxiliar para esse líder, né, e um bom anfitrião também para essa célula. Então, é muito importante. Pastor, quando se planeja isso? Um mês antes da multiplicação? Não. Tem que se planejar desde o primeiro dia da célula. A gente já planeja a multiplicação. Já estamos sonhando com a multiplicação, já estamos olhando as casas possíveis, já estamos olhando quem vai ser o novo líder. Então, assim, se envolve mais do que apenas o líder e um auxiliar e um anfitrião. Se envolve também, para quem fica na célula, o líder que ficou aqui na célula, ele já tem um anfitrião, mas ele vai precisar de um auxiliar. Então se envolve mais pessoas, entendeu? Então a célula precisa sonhar junto para esse dia de multiplicação, para não ser uma surpresa. Ou chegar naquele dia, e isso tem que ser muito bem planejado, ir conversando com os membros da célula, para não chegar no dia da multiplicação, aí está aquela festa, e aí parece que, né, o testamento começa a ser julgado, mais ou menos assim, ó, fulano você vai para lá, ciclano você vai para lá, e aí fica aquele clima assim, mas eu não sabia, eu achei que eu ia ficar. Não, tem que ser muito bem planejado, e as pessoas antes do dia da multiplicação já saberem para onde que eles vão, e aí é muito mais fácil multiplicar uma célula assim, porque as pessoas sonham junto com o líder. Amém? Mais alguma pergunta, queridos? O purê de batatas nada mais é do que uma vida de Atos. Né? Atos 2, principalmente ali do 42 ao 47, vai falar sobre essa vida em comum. Então o purê de batatas é entender que a célula não é apenas uma reunião. Isso é um fator importante para a multiplicação de célula. Célula não é apenas uma reunião. Célula acaba se tornando um estilo de vida para nós. Por quê? Onde nós formos, nós vamos viver célula. Sabe, nas nossas conversas nós vamos falar sobre célula. O tempo todo. Então assim, por exemplo, uma célula que só faz a reunião de célula, possivelmente ela vai ter dificuldade de multiplicação. Então o purê de batatas, ele vem, muitas vezes, claro, o ponto principal do purê, a gente usa a comida, né, esse purezão, então faz um almoço, né, então chama de, o nosso purezão vai ser um almoço, vai ser um jantar, vai ser um passeio, mas muito mais do que isso, além de eventos que nós possamos fazer com a nossa célula, é nós estarmos convivendo, sabe, quase que diariamente com as pessoas da célula, para que a célula seja realmente esse estilo de vida que eu estou falando, entendeu? Então o purê de batatas nada mais é do que realmente, se precisar chorar com todo mundo, vamos chorar junto, entendeu? Se precisar passar por algumas dificuldades, vamos passar juntos, entendeu? Então a célula, esse purê de batatas é para acontecer dessa forma, sendo um, né? É a oração de Jesus em João 17 que fala a respeito de ser um. Então esse ser um, ele é muito importante na vida da célula, onde todos têm tudo em comum e vivem realmente juntos, né? É na igreja junto, na célula junto, no Tadel junto, em todos os lugares juntos. Uma coisa importante sobre multiplicação e fator que influencia a multiplicação de célula. O líder que quer multiplicar a sua célula vai buscar arrastar todo mundo da sua célula para o Tadel, para estar com a mesma visão, para estar escutando, para estar entusiasmado, porque embora o Tadel seja treinamento avançado de líderes, nós entendemos que é para também formar novos líderes, para despertar novos líderes. Então é importante, um líder que tem a visão de multiplicação, ele vai trazer as pessoas para o Tadel, para que eles possam receber a mesma palavra e ter a mesma visão e caminhar junto com ele a cada dia. Amém? O tempo estimado para a multiplicação de uma célula. Olha, aí você vai ter vários materiais, você vai ter várias ideias, 6 meses, 9 meses, 1 ano. Nós entendemos que uma célula saudável, ela vai multiplicar pelo menos uma vez por ano. Né? Então, ao menos uma multiplicação anual
a célula precisa ter para ela estar sendo uma célula saudável, né? Porque passando de um ano, a célula, como eu falei há pouco, né, ela se torna um pouquinho mais um grupo de convívio, de comunhão, e aí não com o objetivo de ganhar pessoas para Jesus, né? Então, precisamos cuidar muito com isso. Nós já tivemos células lá que passaram 2 anos sem multiplicar, e aí nós precisamos até conversar com o líder, e até assim, às vezes modificar algumas coisas da célula, enxertar a pessoa na célula, para que a célula pudesse dar um gás a mais, e então viesse a multiplicação, né? Então só esse detalhe do tempo, uma vez por ano, né? Claro, pastores ainda mais ousados, né? Eles falaram, não, dá para multiplicar 2 vezes por ano. Eu creio. Nós temos células em Paranaguá que já multiplicaram 3 vezes num ano, sabe? Então, assim, as células de jovens foram as que mais multiplicaram, assim, muito mesmo, e com uma qualidade, não é simplesmente... quando eu falo de multiplicação, estou falando de coisa com qualidade, porque a gente não vai multiplicar células só para multiplicar, mas nós tivemos células que multiplicaram 3 vezes no ano. Nós tivemos células que multiplicaram 2 vezes no ano. Então é possível multiplicar mais do que uma vez, mas ao menos uma vez para ser uma célula saudável, né, e trabalhar muito para isso acontecer. Agora, tão importante a multiplicação ser assim, sabe, o desejo do líder. Sabe aquele desejo mesmo? Sabe, de, não, eu quero multiplicar a célula, porque isso vai ajudar muito para ele conseguir isso, porque ele vai perseguir isso, né? Eu entendo assim, existe um tempo, Eclesiastes fala sobre o tempo para todas as coisas, né? Tudo tem o seu propósito, nós entendemos alguns tempos. Eu não conheço toda a realidade da igreja aqui, mas eu entendo que existe talvez um tempo onde algumas pessoas estão num tempo, eu vou usar o termo assim, de um renovo na sua vida, onde elas não se sentem prontas talvez para estarem. Ou, em alguns casos, como eu falei, eu nem com o Júnior, nem com o pastor Gladson, eu conversei sobre nada nesse nível aqui da igreja. Mas estou falando até de coisas que já aconteceram conosco. Pessoas talvez que já foram líderes, hoje não são líderes, e talvez porque frustraram em algum momento, ou frustraram consigo mesmo, ou frustraram com alguma situação, entendeu? Então elas param. E o que acontece? As outras pessoas que viram esse exemplo, falaram, opa, então para que eu vou me tornar líder de célula se depois eu vou regredir? Entendeu? Então, a grande questão eu creio que vocês já estão nesse tempo de uma nova paixão, eu vou usar esse termo assim, sabe, de um novo tempo. Então, eu acredito muito que a partir desses dias, né, o ponto principal é que vocês devem orar muito, para que Deus levante esses novos líderes, trabalhar dentro do discipulado, né? Agora, Jesus nos incentivou a orar, né, para que Deus mandasse ceifeiros para a seara. Sabe, então, às vezes nós queremos muitas estratégias para levantar novos líderes, quando o que é a estratégia bíblica principal para levantar líderes é orar para que Deus envie os ceifeiros. Enviar os ceifeiros não é que Deus vai mandar pessoas de outros lugares aqui para dentro da igreja para levantar esses líderes, não. Eu entendo que algo vai ser gerado no coração dessas pessoas, né, de se tornarem novos líderes. Nós temos algumas histórias lá na igreja, sabe, de pessoas que vêm, que nos param às vezes, pastor, eu entendi, o Espírito Santo falou comigo essa noite, eu quero uma célula na minha casa, eu quero ser um líder de célula, sabe, então, essas coisas já têm acontecido, já aconteceu conosco e tem acontecido assim, direto, entendeu? Então, eu creio muito, líderes, você que já está aí trabalhando, né, está com uma célula, talvez você está vendo assim,
assim, poxa, a célula está crescendo, mas eu ainda não tenho aquele auxiliar que vai assumir a nova célula. Querido, entra em crise diante de Deus em oração. Busque muito a Deus, fala, Deus, manda os ceifeiros, Deus, desperta nesses que estão aqui, sabe, para serem líderes. Agora, o teu exemplo como líder vai influenciar a vida dos outros. Então aí nós precisamos sempre olhar de novo para nós, para ver como nós estamos passando o que é ser líder para essas pessoas. E aí isso também vai fazer toda a diferença para as pessoas quererem, desejarem ser líderes. Mas o ponto principal para mim é uma questão de oração, aí passamos pelo discipulado, né, para ajudar nessa questão assim de formar ou levantar novos líderes. Amém? Mais alguma pergunta, queridos? O compartilhar na célula, olha, nós aconselhamos que o compartilhar na célula não seja uma pregação. Então, nós sempre incentivamos muito para que o líder fale pouco e faça todos participarem. E esse tempo na célula, ele vai ser de 20 a 25 minutos de compartilhamento, né, com mais o tempo, porque assim, as nossas reuniões de célula, elas duram de 1h a 1h15, 1h20 com o lanche. Então, assim, estourando, quando passa um pouco do horário, 1h30. Até porque nós entendemos que o anfitrião vai trabalhar no outro dia, precisa dormir, então tem muita gente também, né, vai trabalhar no outro dia, precisa descansar. Mas esse compartilhar da palavra, nós incentivamos muito que aconteça em torno de 20, assim, pode até chegar a 30 minutos. Entendeu? Mas o ponto principal é que seja realmente um compartilhar, né? Não apenas o líder falando, mas a célula participando desse momento e aprendendo a respeito da palavra para poder praticar a questão da palavra. Então, de 20 minutos, 25 minutos é o tempo ideal, podendo chegar aí no máximo a 30 minutos. Né? Então, claro, eu entendo perfeitamente, nós não somos engessados. Nós temos que entender que o Espírito Santo ele age no nosso meio. Então, nós já tivemos células, por exemplo, mas isso, eu quero dizer assim, isso é porque realmente nós somos muito tementes a Deus para entender o dia que o Espírito Santo quer fazer algo diferente. Então, nós já tivemos células, por exemplo, que começou com uma música de louvor, e continuou com louvor, e continuou com louvor, e continuou com louvor, e aí assim, e até foi uma célula muito interessante, que o visitante que estava lá, domingo estava na igreja, entregou a vida para Jesus, porque ficou impactado pelo mover de Deus naquela célula, naquele dia. Então assim, agora, isso não é toda semana. Né? Porque às vezes eu já vi líderes assim, não, o Espírito Santo falou tal coisa, aí a semana que vem, o Espírito Santo falou tal coisa, e depois, sempre o Espírito Santo fala, não fala com o pastor, engraçado, né? Mas fala só com aquele líder. Então, apesar que disso, uma vez uma pessoa veio falar comigo que estava saindo da igreja, e aí eu falei, minha irmã, mas por quê? Daí ela deu, eu orei, e Deus me mostrou isso, e não sei o quê. Eu falei, engraçado, né, irmã? Que Deus lhe mostra tantas coisas, mas né, só para a irmã. Parece que a gente não enxerga isso. Aí sabe o que a irmã falou para mim? Pastor, se orasse mais, você ia ver também. Né? Mas, obrigado, irmã. Valeu, ela me fez orar mais. Agora, 6 meses atrás, mais ou menos, ela nos procurou para pedir perdão por aquilo que ela falou. Porque o que ela estava enxergando, ela falou, não vinha de Deus não, pastor. Era do meu eu. Então assim, né? Aleluia. Eu estava orando. Então, irmão, não sei se eu respondi bem aí o tempo que o irmão perguntou, mas é em torno aí de 25 minutos, é um tempo ideal para esse compartilhar na célula. Amém? Mais alguma pergunta, queridos? Vamos lá. Bem, lá não terminou ainda, né? Então, dá para a gente continuar um pouquinho aqui. Mas, pelo menos, tem mais 2 perguntas. Vamos lá, irmã. Não, é quando eu falei, por exemplo, o bom enxerto para a multiplicação de célula, é quando você, na hora eu vou usar o termo assim, de definir a multiplicação, quem vai com quem, então você precisa pesar as coisas, entendeu? De repente você tem algumas pessoas muito extrovertidas na célula, e parte da célula é mais introvertida. Aí você faz assim, as células dos extrovertidos e dos introvertidos. E aí o que acontece? Você tem uma célula de Pedros,
né, de Pedrões que falam e falam e falam e falam, e falam muito, e uma célula de calados. Né? Então, isso não é bom. Então, o que você precisa fazer é mesclar. Esse bom enxerto é esse sentido. É de você mesclar as pessoas, os temperamentos, para que a célula possa fluir muito bem. Então, tudo isso nós precisamos olhar na multiplicação de célula. Mais uma pergunta? Fala lá, meu irmão. Sim, na realidade é assim, o que nós incentivamos, por exemplo, se é o líder ou quem, porque não só o líder pode trazer a palavra na célula, né? Ele pode conduzir outras pessoas, mas o que nós sempre incentivamos é o líder, de repente, separar os versículos que serão lidos em papeizinhos, chega na célula, já distribui para o pessoal, né? Para cada um poder participar, ler, né? É até bom, sabe, envolver as pessoas nesse momento. Sim, quanto mais pessoas, por isso que a célula é um grupo pequeno, para que todos possam participar. Agora, uma célula que passa aí de 14, 15, 16, de 20 pessoas já é uma congregação, né? Então precisa cuidar. Eu não sei se tem alguém aí que está liderando uma congregação nesses dias, né? Mas precisamos cuidar, porque a pessoa não consegue. E aí, deixa eu até falar algo sobre isso, queridos. Uma célula que está muito grande, é legal. Todo líder gosta de célula grande, é verdade ou não é? Casa cheia, né? Só que célula é boa, é célula pequena, não é célula grande. Porque célula pequena tem lugar para as pessoas chegarem. E quando ela começa a ficar grande, ela já tem que se preparar, multiplica para se tornar pequena de novo. É o grupo pequeno. Por quê? Eu já vi células que começaram a reunir 14, 15, 16, a gente conversa com o líder, vamos preparar, a multiplicação já está sendo preparada, e às vezes algum líder ainda resiste, né? Isso mais lá no começo, a respeito de multiplicação. E aí, esse líder passa a reunir 20 pessoas. Bem, tem algumas casas, talvez, que tem uma sala, uma garagem, né, que vai comportar uma célula desse tamanho. Outras não terão estrutura. E eu não sei para cá, mas lá para Paranaguá, as casas cada dia mais estão ficando menor. Então, assim, nós precisamos olhar com muito carinho para isso. Eu já vi células que reuniam 20, 22, de repente passam a reunir 10. De uma semana para outra, de um mês para o outro, porque as pessoas começam a não se sentir cuidadas, se sentem desconfortáveis no ambiente da célula, e aí acabam não indo mais. Entendeu? Então, por isso tem que cuidar, o tempo certo de multiplicação, não é só os meses, mas é assim, não, está na hora, tem que conversar porque está na hora, está maduro, não pode deixar passar porque senão apodrece. Agora, deixa eu falar algo. Eu creio que existam células, talvez, que não estão crescendo tanto, mas existem líderes dentro dessas células. O que nós já fizemos, dentro dos setores de supervisão, é olhar as células. Por exemplo, nós tínhamos uma célula que tinha lá assim, a célula não estava conseguindo ir além, por algumas limitações até de lugar, tal, mas tinha lá 2 casais de líderes prontos assim para assumir uma célula. O que nós fizemos? Conversamos e enxertamos esse casal naquela célula pronta para multiplicação. Um mês depois, multiplicamos a célula com esse casal. Então, nós precisamos olhar no todo, primeiro dentro dos setores. Mas eu já vi líder, eu brinco com eles, né, trocando, né, negociando, né, os líderes. Olha, tem uma célula lá, daí conversa com a pessoa, o que você acha de você ir para lá e tal. E aí nós conseguimos multiplicar as células. O que nós cuidamos as ovelhas precisam ser cuidadas. Por quem? Por pessoas que estejam capacitadas a fazer isso. Se é de uma outra célula, dentro do mesmo setor, ou se é de um outro setor, mas tudo bem conversadinho, bem certinho, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, né? Então nós entendemos que podemos trabalhar dentro disso. Agora, o ponto principal é conversar com o supervisor, conversar com os pastores, para definir algumas questões, mas aí partir para a multiplicação. Querido, a última, vai lá que já me deram o stop ali. Diz assim, as casas no mesmo terreno, por exemplo,
Sem problema. Nós já chegamos a reunir em uma casa 3 células. Entendeu? Tem uma, claro que em dias diferentes, mas, por exemplo, nós temos uma casa lá em Paranaguá que chegou a abrigar 5 células. Entendeu? Porque o abençoado, e agora ele está aumentando a casa dele, ele está reunindo só 3 células, que está em reforma a casa, só 3. E aí ele está aumentando e falou, pastor, ó, já fiz a sala, ele mostrou lá para mim, uma sala em cima, uma embaixo, tem mais a garagem. Falou, ó, pastor, no mesmo dia dá pelo menos para 3, 4 células reunir. Entendeu? Então, não tem essa questão, não tem problema, desde que cada célula tenha o seu momento, entendeu? Que não, senão daqui a pouco, não, vamos reunir junto aqui, vamos reunir junto ali. Então, não, cada célula tem que ter o seu momento, mas pode ser dentro do mesmo terreno, até dentro da mesma casa, sem problema nenhum. Entendeu? Amém, queridos? Glória a Deus, pastor Gladstone. Finish. Amém? Glória a Deus, então. Queridos, obrigado por vocês me ajudarem a fazer esse workshop. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cheerbit Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.